Oi! Eu sou a Ingrid Campos, mas acho que você já sabe, né? Não adianta eu ficar aqui me apresentando, porque você tá vendo aí eu direto nesses programas e no YouTuber, aqui no Instagram. Enfim, você tá vendo meu rostinho por aí, né? E eu quero falar sobre o Chega Mais com Ingrid Campos. Eu quero falar sobre esse programa que nós concluímos essa primeira temporada e eu não podia deixar de vir aqui e conversar um pouquinho com vocês para contar como que surgiu tudo isso. E como eu sempre falo, tudo nasce de um desejo. E o Chega Mais não foi diferente. Nasceu de um desejo muito antigo, né, de querer aparecer numa TV. Cá estou eu, né, aparecendo numa TV. Isso me orgulha muito porque hoje a possibilidade, né, essa extensão da internet me proporcionou estar aqui realizando um sonho. Ainda é um sonho pequeno, mas que vai se tornar grande, eu tenho fé em Deus nisso. Chegar Mais ele surgiu de um sonho, né? Mas não um sonho de criança, mas um sonho mesmo. Uma noite, uma madrugada, eu acordei assustada com essa ideia de um programa. E era umas 5 e pouca da manhã, curioso isso, porque era umas 5 e pouca da manhã, eu já tenho o hábito de acordar cedo. E eu mandei uma mensagem pro Felipe. O Felipe é o nosso assessor, né? Hoje ele é o assessor do programa. E eu contei para ele assim muito rápido. E é curioso porque eu não contei pro meu esposo, eu contei primeiro pro Felipe. E dali eu falei para ele, Felipe, eu preciso contar isso para você porque o programa vai nascer. A gente vai fazer um programa. E a gente até então não tinha nomes, ainda não tinha uma definição, só sabia como seria o programa. E a gente queria fugir do tradicional. Mas a gente queria dar espaço para pessoas. E aí a gente criou, foi formando, ainda não tinha nascido o nome, quando nos meus higiene, meus skincare, surgiu o nome Chega Mais. Eu falei, nossa, Chega Mais, mas a gente já viu que tinha outros programas com o nome Chega Mais. Falei, não, vamos criar sim o Chega Mais com Ingrid Campos. Pronto, colou. E aí a gente fez uma votação interna, foi quando eu contei para o meu esposo, fizemos uma votação interna entre ele e mais uma amiga, e eu falei, ó, que tal o programa Chega Mais com a Ingrid Campos? Até então, esse programa não ia ter nada, né? Seria uma câmera minha velha que eu tinha guardado no meu armário, uma câmera velha, a gente não tinha estrutura alguma, ou um celular. E assim a gente iria gravar. A gente só tinha um sonho, uma vontade, né? E a gente iria gravar o programa dessa forma. E assim surgiu e eu, resumidamente, fui movimentando a página, a criação. Graças a Deus eu tenho um marido maravilhoso que trabalha com edição. Então ele que edita tudo, ele que faz tudo. E ele começou a criar, a mergulhar, né, no projeto junto com a gente, comigo e com o Felipe, e falou: não, vamos fazer esse negócio acontecer. E ele foi criando a parte visual do programa e foi dando uma carinha pro programa. Foi quando a gente começou a, nossa, a gente tem realmente um programa, tá com uma cara profissional. E aí se criou, né, o layout, se criou a página, a gente abriu a conta no Instagram do nada, no YouTube, a gente abriu uma conta no YouTube. E essa conta no YouTube foi trazendo esperança para que era possível de fato acontecer. Então eu digo até aí para você, é possível, é possível. Começa com o que você tem e as coisas vão acontecendo. Se você tem um desejo, se você tem uma vontade, vá, faça. E dessa vontade a gente foi formando, né, toda a estrutura e aí tinha que ver questões de espaço. A gente não tinha espaço. Onde que seria isso? E aí o início a gente conseguiu um espaço próximo da minha casa, conseguimos o primeiro espaço, mas a gente ainda não tinha convidados. Então a gente pensando naquilo, como que a gente iria fazer. E aí um belo dia eu recebendo um casal de amigos meus aqui em casa, eu mostrei para eles, olha, eu tenho, que tô criando um canal, mas ainda a gente não tem nada, mas é um canal que eu tenho muita esperança, muita expectativa.
E eles automaticamente, como grandes amigos e também fundadores desse programa, o Jean e a Larissa, mergulharam junto com a gente a fazer acontecer. E o Jean, com toda a técnica dele de áudio e vídeo, ele mergulhou nisso junto com a gente. A Larissa, com toda a organização dela de produção, de administração, ela veio junto com a gente também e falou: vamos fazer acontecer. E eles estão aqui até hoje, e, assim, eles são a participação incrível desse programa também. E por aí vai, né? E a gente foi crescendo, então hoje a nossa equipe é formada por essas pessoas: Jean, Larissa, eu, Robson e Felipe. E nós somos uma equipe com 5 pessoas. E dali surgiu o primeiro espaço e a gente foi convidando algumas pessoas mais próximas para fazer o quadro. E aí, relembrando, né? Vai passar agora o próximo bloco, o relembrando os episódios. E aí foi quando tudo começou. E ali eu vi que de fato estava acontecendo. E, e aí agora eu quero falar um pouco sobre a estrutura dos roteiros, né? A estrutura dos roteiros sou eu e o Felipe, né, que fazemos e elaboramos. No início foi bem difícil porque a gente tinha um viés e a gente estava seguindo por esse caminho, e quando a gente resolveu mudar. Então o programa seria um programa voltado para pessoas pretas. Só que a gente não queria só segmentar. Então a gente viu ali no meio do caminho e recalculou a rota e pensamos: não, acho que a gente vai abrir para o público. Porque não adianta falar só para um público. A gente precisa contar histórias, então a gente vai contar histórias. E a gente vai trazer histórias e informações para todos. Então, ali a gente começou a estruturar o roteiro, a gente começou a estruturar ali, pensar no como que a gente queria formar esse programa. E agora no próximo bloco vamos relembrar alguns episódios. Claro que eu anotei, porque eu não vou lembrar de todos, e se eu não citei o episódio qual você participou, não se sinta diminuído, não se sinta. Como é que fala, Holmes? Esquecido. Não se sinta esquecido, mas eu destaquei alguns porque a gente teve vários episódios. Acho que no todo tivemos mais de 20 episódios e mais de 30 convidados. E aí eu separei alguns, né, que o primeiro deles eu acho que foi o marco para quando a gente começou de fato, que foi o do Dia das Mães, que foi o primeiro episódio falando sobre mães pretas, e aí a gente trouxe um viés para contar histórias sobre mães pretas, né? Então, sobre mães pretas, nós tivemos ali beleza e identidade, empreendedorismo de sucesso, intercâmbio na Austrália, Dia Mundial do Meio Ambiente. Esse do Dia Mundial nós viajamos para Rio das Ostras para contar a história, né, do meio ambiente, né, junto com o amigo Anderson, que ele se disponibilizou para participar desse programa. Eu achei incrível. Aí teve mais o cabelo crespo, a busca pelo corpo perfeito, que foi também muito legal. Eu trouxe meu personal para falar, bater um papo sobre essa busca constante que a gente vive na internet, olhando perfis e trazendo ali a busca pelo corpo perfeito. Aí teve a história do Venci o Câncer da Rúbia, né? Que ela trouxe toda a trajetória dela, a história dela foi emocionante, fez a gente, acho que chorar nos bastidores, mas trouxe grandes emoções. Tivemos também Além dos Tribunais, né? Com Marcelo Brunner. Saúde Pet, que eu amei esse episódio, porque eu consegui tirar dúvidas, né? De como cuidar melhor da saúde dos meus bichinhos. O Setembro Amarelo, uma conscientização que chocou muita gente ali, principalmente quem estava ali nos bastidores. E a gente trouxe a psicóloga para bater um papo sobre isso, né? Para falar, contextualizar sobre o que é o Setembro Amarelo. Trouxemos também o episódio do Como Planejar Seu Casamento, que foi muito legal também. Livraria física em tempos digitais, o Dia das Crianças, que foi mega divertido. Esse Dia das Crianças eu recebi várias crianças e eu me coloquei ali como criança também, foi muito legal. O financiamento imobiliário foi muito bacana, carreira artística, inteligência emocional,
procedimentos estéticos, onde a gente bateu um papo com a Paula e ela trouxe, a gente carinhosamente chama ela de Paulinha, e ela trouxe ali vários pontos que a gente não pensa na hora de fazer um procedimento estético, e ela trouxe ali toda a experiência de vida dela. Saúde mental, nossa, esse saúde mental acho que mexeu com todos também que estavam ali nos bastidores, puxaram a nossa orelha ali para a nossa realidade, porque a gente estima para o mundo, porque a gente pensa da nossa vida, a nossa correria, o nosso dia a dia. Então, foi um puxão de orelha e um alerta aí sobre tudo. A consultoria de imagem também, nutrição integrativa. Então, esses foram alguns, eu acho que eu citei todos, se eu não me engano. E esses foram os episódios que a gente trouxe aí para vocês e a gente, com muito suor, né, e aí a gente tem mais aí por vir em 2026 e a gente espera que tenha também tantos episódios incríveis como esses, né? Em abril a gente vai ter uma nova temporada e eu tô muito assim animada para essa nova jornada e vai ser uma jornada diferente, né? A gente vai estar com um espaço novo, uma estrutura legal também, bacana, mesma equipe, e a gente espera aí que o programa traga mais informações ainda do que já tem trazido aí para vocês e que vocês acompanhem a gente. Esse é o meu desejo para 2026 e aí para o longo dos anos, que esse programa possa chegar na sua casa, chegar em você onde quer que você esteja e que ele fale de alguma forma com você, porque o intuito desse programa é trazer essas informações e trazer histórias. E o desejo para 2026 é que o programa continue sendo esse programa mensageiro aí para vocês, que a gente consiga trazer mais histórias, mais pessoas envolvidas. Então, se você quer participar desse programa, se você tem a intenção de trazer a sua história para compartilhar aqui com a gente tem aí as inscrições que estão nos nossos links, né, nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Você pode procurar pela gente, se você se interessar, você pode procurar pela gente para trazer a sua história, contar um pouquinho da sua história pra gente. Então, essa mensagem é, que eu deixo para vocês. Um feliz ano novo. Esse vídeo tá sendo gravado depois do Natal, mas um feliz ano novo aí para vocês e que vocês acompanhem a gente, porque eu adoro estar aqui com vocês. Beijo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Curta e compartilhe. Feliz ano novo!